Hoje é dia 16 de junho, são 10 para as 9 da manhã, estamos aqui no 77 em Nova York e eu queria contar para vocês a minha experiência com o Rebbe, primeira experiência, como ele me influenciou. Há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, meu pai estava com uma dor muito forte no rim e a gente fez vários tratamentos, tentamos vários médicos e a coisa que não resolvia essa dor, ele estava sofrendo muito. E aí o Rabino pediu para mim mandar uma carta para o Rebbe, sugeriu para mim fazer uma carta para o Rebbe. E a gente mandou a carta para o Rebbe, junto com o Rabino Shammai. E na carta o Rebbe pergunta para o meu pai se ele fazia barba com gilete. E aí eu conversei com meu pai, falei que o Rebbe tinha perguntado isso na carta. E a partir desse dia meu pai parou de fazer barba com gilete, comprou um barbeador. E a partir desse dia ele nunca mais teve dor no rim. Então essa foi a minha experiência, a primeira experiência com o Rebbe, uma experiência que me influenciou muito. E um abraço para vocês e Ria Melech. Abba, qual a sua ligação com o Rebbe? Baruch Hashem, eu tive muitas vezes com o Rebbe. Primeira vez foi em Membeit, em 1982. Eu fui com um grupo de brasileiros para Yud Shvat, a primeira viagem que o Rabino Davi Weitman fez, e eu tive o mérito de estar nesse grupo. Eu era o mais novo de todos, eu tinha 15 anos. Tem uma foto aqui no Fabrenga de Yud Shvat mesmo que eu apareço ali. Depois disso, eu tive o mérito, em 86, em Memvav, eu fui para o casamento do meu irmão, e a partir daí eu comecei a estudar na Yeshiva. Eu estudei na Yeshiva de Morristown, então eu fiquei 2 anos no total lá. 1 ano na Yeshiva de Morristown e mais 1 ano morando em Crown Heights, eu estudava por lá. E nessa época que o Rebbe ele começou a distribuir os dólares, então Baruch Hashem, eu recebi muitos dólares. Inclusive eu até mostro aqui, esse aqui foi o último dólar que eu recebi, foi o dólar que eu recebi na casa do Rebbe, quando o Rebbe estava na casa dele rezando, e eu tive o mérito de estar lá junto, daí o Rebbe deu um dólar para mim. E Baruch Hashem, depois disso, a minha ligação é muito grande, meus filhos estudam no Lubavitch, o meu querido Dudi também. E aqui eu tenho mais fotos também, uma vez que eu recebi o Lekar no Rebbe. Outra foto recebendo o Lekar também, no quarto do Rebbe. E outra foto recebendo um Kosher Bracha. E também, o que eu esqueci de falar, em 82, nosso grupo teve o mérito de entrar no quarto do Rebbe em Echidut. Foi o último ano que o Rebbe recebeu em Echidut, e a gente entrou no quarto, nosso grupo com 10 pessoas. Eu me lembro que quando o Rebbe fazia Tefillah, o Davanan, o Rebbe olhava tudo dentro do Siddur, até mesmo quando ele fazia Benchen, no Alamich, ou qualquer coisa, ele sempre andava com o Siddur, mesmo que o Rebbe sabia tudo de cor, mas ele fazia questão tudo de olhar dentro do Siddur. Então a gente tem certeza que a gente pode sempre olhar dentro do Siddur. Mais uma coisa que eu me lembro do Rebbe, que quando crianças pequenas passavam sempre na frente do Rebbe, sempre o Rebbe dava uma tzedakah, fazia questão de sempre que o dinheiro colocar no dedo, na mão da criança, mesmo que o secretário, a mãe queria pegar, o secretário queria pegar, o Rebbe dava importância para cada criança fazer a mitzvah sozinho. O Rebbe esperava para levantarem a criança, para colocar no pushka que tinha na parede, e o Rebbe não ia embora até que colocava a criança o tzedakah dentro. Aqui a gente vê como cada criança é importante nos olhos do Rebbe,
e ele tem que saber que ele vale muitas coisas. O Rebbe sorria para as crianças e dava, lembro que uma criança uma vez falou para o Rebbe, "Sie seien gesund", ele falou, "Amém", e o Rebbe gostava que as crianças davam brocha para o Rebbe, então para a gente saber que nossas crianças são importantes e eles têm grande trabalho para fazer. Rebbe Melech HaMashiach influenciou minha vida desde o começo que eu conheci Chabad, todo o movimento, todo o Yiddishkeit, e com certeza influencia até hoje em dia, para a gente considerado o nosso pai, Begashus, Beruchnius, e estamos esperando rápido para chegar às galas do Rebbe, que o Mashiach Tzidkenu agora mesmo. Amém. Meu nome é Ariel Friedman. Minha ligação com o Rebbe começa há 26 anos atrás, no sul do Brasil, numa cidade chamada Porto Alegre, um lugar que hoje tem mais ou menos 15 mil judeus. Eu estava no clube israelita e conheci um Hossid de barba e tzitzit. Isso me chamou a atenção. Não era normal isso naquela época, ainda hoje não é normal lá nessa cidade. Ele convidou eu e meu primo para ir no shul, para frequentar o Beit Chabad. Nós começamos devagarzinho aí na sinagoga, aí Shabbat. Começamos a fazer tshuvá. Até hoje a gente faz tshuvá, na verdade. Conhecemos o Rabino Liberov, que é o sheliach do Rebbe em Porto Alegre. O Rebbe mandou ele para lá há 35 anos atrás, da mesma maneira que ele manda todos os shluchim ao redor do mundo. E sem isso, jamais as pessoas desses lugares como eu conseguiriam chegar próximo ao judaísmo. Então essa é a minha ligação com o Rebbe de Lubavitch. Quando foi perto da época do meu bar mitzvah, toda a minha família, graças ao shluchim do Rebbe, começaram a ficar mais próximos de Yiddishkeit. E aí a gente foi visitar o Rebbe. Quando eu vi o Rebbe lá no 770, eu tinha certeza do que eu queria ficar ligado com o Rebbe sempre. E desde aí a gente teve muitas brocas do Rebbe, a gente sempre se ligou com ele e sempre fez o que ele falou. E por isso a gente sempre está ligado com ele. O Rebbe na nossa vida sempre foi algo muito forte. A gente sabe que, Baruch Hashem, eu e minha esposa nascemos de uma brachá do Rebbe. Assim também nossas famílias fizeram tshuvá através do shulchan do Rebbe. Eu, Baruch Hashem, tive os zchus de viajar 3 vezes e ver o Rebbe. Então, a primeira vez eu tinha 1 ano e meio, a gente viajou para Yitzhak. A segunda vez eu viajei com 5 anos, eu me lembro um pouquinho, a gente estava em Shanerabbe, Shminatzeret Simchas Toire no Rebbe. Me lembro de esperar na fila com meu pai, que meu pai ia fazer brachá do Lulav do Rebbe. E também a terceira vez eu viajei para Hanukkah, eu tinha 7 anos e meio, a gente viajou para Hanukkah com o Rebbe. E daí essa vez eu me lembro mais, esperando o Rebbe trocar os pares de tefilim e tudo, e descer e voltar e rezar Musaf com a gente, que era Rosh Chodesh de Hanukkah. E assim também as várias filas do dólar que a gente recebeu do Rebbe, principalmente eu recebi Hanukkah Geld com as crianças, numa vez que o Rebbe falou só para as crianças em Hanukkah. Então, Baruch Hashem, a gente teve o mérito de ver o Rebbe nesses momentos. A influência do Rebbe e o nosso primeiro contato foi quando eu ainda era criança. A gente morava na Argentina e Baruch Hashem, através do trabalho fantástico dos seus shluchim na Argentina, nossa família se aproximou novamente do judaísmo, fez tshuvá. E Baruch Hashem, hoje estou aqui, sou shliach aqui do Rebbe, também aqui no Heider Valei Yosef Yitzchak Lubavitch, essa escola que vocês estudam, e também no Beit Chabad Santana há mais de 10 anos. Baruch Hashem, a gente vê que através que a gente cumpre as oraot do Rebbe, os ensinamentos do Rebbe, as orientações do Rebbe, a gente se liga a ele, como ele falou, através do estudo do Rebbe, dos ensinamentos do Rebbe, a gente está ligado com o Rebbe e tem brachá e sucesso em todas as nossas ações. A gente espera que em breve a gente possa comemorar com o Rebbe e estamos com muita alegria vendo o Rebbe a olhos nus. Bezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu, Amém. Uma coisa que marcou muito a minha vida
que o Rebbe, durante os anos, o Rebbe fez muitos Farbrengens durante a semana e Shabbos. Nesses Farbrengens, como que funcionava foi que o Rebbe fez um Farbrengen por algumas horas e estava dividido em 4 ou 5 partes, 5 sichot, 4 sichot. E quando o Rebbe parou uma sichá, uma parte, os Hasidim cantaram um nigun. Nesse tempo, quando os Hasidim cantaram um nigun, todo mundo pegou um pouquinho de vinho, num copo, e falou l'chaim para o Rebbe. E o Rebbe estava respondendo l'chaim para todo mundo. Foi uma cena muito interessante, muito especial. Por causa que teve lá milhares de pessoas, e o Rebbe está procurando cada um e um, como que a gente consegue ver hoje em dia nos vídeos, fazendo com a cabeça, falando l'chaim para cada um e um. E quando era uma criança pequena, eu lembro isso muito bem, sentado no Farbrengen, esperando esse tempo, no meio do sichot, quando teve esses negunim, para poder falar l'chaim para o Rebbe, e o Rebbe dando essa l'chaim de volta para mim. Hoje em dia, anos e anos depois, eu lembro sempre, quase todo dia, uns dias várias vezes, desta cena, como o Rebbe está dando atenção para cada um e um, como que o Rebbe deu atenção para mim, como que o Rebbe me achou uma criança pequena de 7 anos, 8 anos, e deu esse carinho, esse amor e essa energia. E essa até hoje em dia, esse l'chaim que eu recebi do Rebbe, eu sinto que eu estou recebendo isso toda vez de novo, dia a dia do nosso Rebbe. Olá, meu nome é Noriel Eliezer. Eu vou contar um pouco como o Rebbe influenciou minha vida. Tudo começou na escola Lubavitch, quando meu pai decidiu que eu teria que ter uma educação judaica, e matriculou na escola judaica Lubavitch, que ficava na rua Correia dos Santos. Nesse inteirinho eu também frequentava muito o Beit HaMidrash e a sinagoga Lubavitch. Eu fui onde tive toda a minha educação judaica e toda a influência do Rabino Begum. E Baruch Hashem, minha esposa também, pelas colônias de férias Gan Israel, e eu também frequentei todas desde 1989. E Baruch Hashem, estamos aí. E mesmo meus filhos não terem conhecido o Rebbe, eles são firmes e Baruch Hashem estão ligados com o Rebbe, mesmo não conhecendo o Rebbe. E logo o Mashiach não. Muito obrigado. Eu nasci em Belo Horizonte e algum tempo depois do meu Bar Mitzvah chegou o primeiro Sheliach de Chabad de Belo Horizonte, o Rabino Mendel Horowitz. E aí, depois de algum tempo, comecei a estudar Tânia com ele, todo Shabbatot. E depois de algum tempo eu descobri que dava para escrever cartas para o Rebbe de Lubavitch. Um ano antes de eu entrar na faculdade, eu estava em dúvida do que fazer. Então eu escrevi uma carta para o Rebbe, de 6 páginas em português, e mandei a carta perguntando se eu ia para a faculdade ou não. Aí, depois eu conversei com várias pessoas e falaram que o Rebbe não ia responder uma carta em português, que não podia ter muitas esperanças de ter qualquer resposta para essa carta. Mas 6 meses depois de eu escrever essa carta, uma vez eu estava na loja dos meus pais trabalhando, e aí eu recebi uma ligação do meu irmão que ele estava falar uma coisa importante comigo. Aí eu falei que eu estava muito ocupado para ele me ligar depois. Ele me ligou depois e ele me falou que eu tinha chegado uma resposta do Rebbe de Lubavitch. O que estava escrito nessa resposta? Que era para estudar a Torá e fazer algumas mitzvot em particular, e através disso, cumprir Torá e mitzvot era o caminho para receber as brachot de Hashem em todos os assuntos. Aí eu acabei fazendo faculdade 2 anos, e aí depois, quando já tinha o novo Sheliach de Belo Horizonte, o Rabbi Nissim Katri, ele pagou a passagem para mim e eu viajei para Nova York, estudei 1 ano em Morristown. De lá eu fui 1 ano para estudar em Tzfat, e depois eu tinha motivado o Rebbe de continuar a faculdade. Eu terminei minha faculdade de medicina e continuei meu contato com o Rebbe até hoje.
primeira vez que eu tive a oportunidade de ver o Rebbe foi em Tov Shimem, 1980, em Yud Shvat, quando o Rebbe completou 30 anos de Nesius. E foi a primeira vez que eu vi o Rebbe pessoalmente. E obviamente aquilo tudo me marcou bastante, toda aquela experiência de ver o 770, de ver os tanques saindo e de estar falando o Hagoima na frente do Rebbe, o Rebbe te olhando. Então aquela experiência me marcou bastante. Uma outra experiência muito interessante quando você está com o Rebbe sozinho em alguma situação que aconteceu nos anos que eu passei em Nova York. E uma das experiências foi no primeiro Seder de Pesach, quando o Rebbe visitava algumas entidades, o Rebbe visitava para ver a preparação do Seder das pessoas que iam fazer o Seder nessas entidades. E tinha pouca gente junto com o Rebbe andava, eu me lembro muito bem, o Rebbe andando pela Kingston Avenue, com o Binomin Klein e o Lebo Groner, e só tinha mais 2 ou 3 pessoas junto com esse grupo. Todo mundo estava indo para o seu Sdorim, então ninguém estava acompanhando o Rebbe, e eu que ia comer na casa do Lebo Groner estava junto com ele. Então, andando devagarzinho na Kingston Avenue junto com o Rebbe, foi uma experiência que me marcou bastante. Para vocês como começou minha ligação com o Rebbe. Minha mãe, que não era religiosa, e eu também não era religioso. Isso fazia mais ou menos uns 12 anos atrás. Ela começou a frequentar um shiur, e ela, naquele shiur, ela acabou gostando de saber de histórias do Rebbe, e ela comprou um livro de cartas em português do Rebbe. E eu estava passando por alguns problemas pessoais naquele momento. Eu abri uma carta naquele livro, e justo naquela carta falou que eu tinha que andar com uma foto do sogro do Rebbe, além de outras coisas que estavam falando naquele livro. Naquele dia, naqueles problemas pessoais, eu fui no médico, e quando eu desci do médico, eu nem sabia que era o Rebbe, eu não sabia que era o sogro do Rebbe, e veio um borro, e eu recebi a foto daquele borro que eu nunca tinha recebido na minha vida. Foi a primeira vez, e aí eu tive uma ligação muito forte. Justo no dia que eu abri um livro e que falava que eu tinha que dar uma foto do Rebbe, eu recebi uma foto. Na verdade, falava que eu tinha que receber uma foto do sogro do Rebbe, eu recebi a foto do Rebbe. Depois eu fui estudar que o Rebbe e o sogro deles, eles são uma coisa só. O Rebbe e o Rebbe anterior, eles fazem parte de uma mesma Neshome e eles são ligados, e assim começou minha ligação com o Rebbe. É muito difícil a gente definir assim em tão pouco tempo o que o Rebbe influencia na nossa vida, porque simplesmente o Rebbe nos ensinou um caminho de vida, uma maneira de vida, que isso engloba a vida inteira, isso engloba todos os momentos da nossa vida. Mas a gente pode talvez destacar um ponto que eu vejo que essa é a diferença, que a gente cumpre as mitzvot e como o resto cumpre as mitzvot. Eu acho que assim, o maior ensinamento é a maneira que a gente cumpre as mitzvot, que a gente cumpre com felicidade, a gente não cumpre como fosse uma obrigação de cumprir, a gente não cumpre como fosse um peso, a gente cumpre com felicidade, porque realmente a gente sente que a gente quer, a gente realmente, através dos ensinamentos do Rebbe, a gente vê e fica claro que realmente a gente está fazendo a coisa certa, da maneira certa, e assim a gente pode ter uma vida muito boa e muito feliz no caminho das mitzvot. Tive o mérito de crescer ao lado do Rebbe, literalmente nos pés do Rebbe. Nos fabrengues do Shabbat, ou durante a semana, eu sentava cada fabrengen no chão do lado do Rebbe, literalmente nos pés do Rebbe.
Durante os Farbrengens, os Hassidim falavam da Chaim para o Rebbe. E era incrível ver como o Rebbe respondia para cada um L'chaim v'livrocha. Várias coisas aconteceram comigo mesmo durante estes L'chaims, como acontecia com todo mundo. Mas um episódio que nunca vou esquecer de todos eles, mas um episódio especial. Eu tinha mais ou menos 9 anos. E no meio de Farbrengen, durante um nigun, o Rebbe de repente virou para mim, do lado direito dele, e sinalizou para eu falar L'chaim. Logo alguém veio correndo e trouxe um pequeno copo de vinho. E o Rebbe virou de novo e respondeu fortemente L'chaim v'livrocha. Sempre tinha grupos de crianças ou famílias em honra de Bar Mitzvah, ou grupos de escola que vinham ao Nova York para estar do lado do Rebbe. E sempre me impressionou ver o grande amor e escachos dessas crianças ao nosso Rebbe. Apesar deles virem de países longe, onde nunca tiveram a oportunidade de ver o Rebbe. E mesmo assim, eles estavam tão ligados ao Rebbe, isso sempre me impressionou. A escola pediu para os pais gravarem um fato que o Rebbe impactou a nossa vida. Eu fiquei pensando que tem tanta coisa que a gente pode falar, tem tanta coisa que a gente pode contar sobre o Rebbe, o que o Rebbe impactou a nossa vida. Mas em resumo, eu acho que a resposta é tudo. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho hoje em dia, eu devo ao Rebbe. Aliás, até minha esposa, inclusive, ela nasceu com a brocha do Rebbe, que é uma coisa muito especial. Ela teve os rus de ver o Rebbe também, fisicamente. Então, eu, minha esposa, meus filhos, minha família, nós todos temos uma dívida eterna com o Rebbe. Tudo que a gente pode dar nachas, a gente procura dar para o Rebbe, a gente procura sempre dar nachas para o Rebbe, porque tudo que nós temos, nós devemos ao Rebbe. הבן שלי מנדי שאל אותי איך הרבי השפיע על החיים שלי. זו שאלה שמאוד קשה לתת עליה תשובה במסגרת וידאו של 2-3 דקות, כי התורה של הרבי היא רחבה, ארוכה מני ים, אבל במשפט האחרון שאמרתי בעצם יש את התשובה איך הרבי השפיע עליי. לצערי לא זכיתי לראות את הרבי, אבל זכיתי ברוך השם ללמוד את התורה של הרבי, ודרך לימוד התורה של הרבי מתקשרים אליו. אחד הדברים הכי שהשפיעו עליי בתורה של הרבי זה הנושא של ההשגחה הפרטית. השגחה פרטית זה נושא שהבעל שם טוב כבר לימד אותנו, אבל הרבי לקח את זה ממש לפסים הכי מעשיים של החיים. הרבי הוריד את זה ממש לפסים של יום-יום, הוראות יום-יומיות שמבוססות, כל פרט ופרט מבוסס על השגחה פרטית. למשל, מסופר על קבוצת נשים שנסעו לרבי והם נתקעו באמצע הדרך בסופת שלגים. אז אחת הנשים התקשרה למזכיר של הרבי ואמרה לו שהן תקועות בסופת שלגים. אחרי כמה דקות המזכיר התקשר אליה שוב, והוא אמר לה שהרבי לא מבין מה פירוש המילה תקועות. אז האישה התחילה להסביר מה זה תקוע. הרבי אמר, אני מבין את המילה תקוע, אני לא מבין אבל איך יכול להיות שיהודי יחשוב שהוא תקוע. אם השם גרם שתגיע למקום מסוים, סימן שאתה צריך להיות שם. ובאמת מספרים שהם מצאו איזו שליחות. אני חושב שהם החזירו איזה יהודי בתשובה או משהו כזה, אני צריך שם איזה יהודי שלא ידע שום דבר על יהדות. מכאן אנחנו רואים איך הרבי לקח את הנושא של השגחה פרטית ולימד אותנו שבכל המקום שאנחנו נמצאים יש לנו שליחות. ובקיצור, הדרך הכי טובה להתקשר לרבי זה על ידי לימוד התורה שלו, על ידי לימוד הלקוטי שיחות, האגרות קודש. היום יש ברוך השם שפע של ספרים שלא היה אף פעם, ונקווה שעל ידי לימוד התורה של הרבי נתקשר לרבי ונזכה לביאת משיח צדקנו תכף ומיד ממש.
Para responder a pergunta como que o Rebbe marcou a minha vida, tem um episódio que eu lembro quando eu era criança de 11, 12 anos. Eu tive o mérito de estar no Tkias Shofar no 770, e quando o Rebbe subia no Bima, para tocar Shofar, eles esvaziaram, tiraram todo mundo do espaço do Bima, e eu, junto com um primo meu, pulamos dentro, e eu estava mamish ao lado do Rebbe. Eu estava sentado no chão e eu podia ver quase embaixo do talas do Rebbe quando o Rebbe estava tocando Tkias. E eu lembro que antes do Tkias, durante as psukim, o Rebbe falava, o Rebbe colocou os óculos para ler no Siddur, e eu podia ouvir e ver o Rebbe chorando muito naquele momento. Então a cena do Rebbe Tkias cobrindo todas as sacolas de panem e pedidos de brachas para o Shana Tova, todos os Chassidim, todos os judeus do mundo inteiro. Naquele momento deu para ver como que o Rebbe realmente se preocupava com cada uma delas. Cada pessoa estava no pensamento do Rebbe. Eu era criança, mas vendo o Rebbe chorando, era óbvio que não era para ele mesmo, mas com certeza era para todos os Chassidim, para todos os judeus que estavam lá presentes. Para mim, isso marcou muito. A gente percebe o jeito de ver e se cuidar de cada Yehudi. O Rebbe foi muito importante na minha vida. Ele me permitiu, através dos seus shluchim, conhecer o mundo da Torá, da mitzvot, através da luz e da força da Hassidut. Me permitiu torcer totalmente o caminho que eu estava trazendo para uma vida muito melhor e significativa. Tati, o Rebbe, ele ainda influencia a tua vida? Com certeza, através de suas cartas, dessas recomendações, o Rebbe está dia a dia participando em nossas vidas e nos orientando para um caminho melhor. Você teve a oportunidade de ver ou conhecer o Rebbe? Baruch Hashem, no final dos anos 90, a gente teve a oportunidade de viajar por 10 ou 15 dias para o Rebbe, passar na fila do Rebbe, receber o dólar das mãos dele, entregar uma carta, fazer perguntas e sentir esse olhar profundo e com essa luz espiritual infinita que o Rebbe tem. Tati, se você pudesse dizer alguma coisa para o Rebbe, o que você iria dizer? Eu diria para o Rebbe muito obrigado por toda a sua entrega, por todo o seu apoio, por toda a sua força para todo o Am Yisrael, sempre cuidando e sempre tentando proteger a todos nesse caminho hacia a chegada do Mashiach, que com certeza cada instante está mais próximo e cercano de nós. O Rebbe influenciou minha vida muito, muito. Eu me lembro como criança, eu tive o mérito de morar em Nova York, no Crown Heights, perto do Rebbe, e consegui pegar muitos dólares do Rebbe, consegui participar em vários Farbrengens, Hanukkah Live, para crianças, consegui passar pelo Rebbe, pegar vários Sforim, várias Tanya, várias Kuntaresim do Rebbe. Eu consegui visitar o Rebbe quando ele estava doente no hospital, no Manhattan. E como criança eu tenho boas memórias do Rebbe. Eu acho que nós temos que saber que apesar que agora nós estamos vendo o Rebbe, mas o Rebbe ainda está vivo e está no Shamayim, está esperando cada um de nós. O Rebbe quer saber como nós estamos, o que cada um de nós está fazendo na vida dele. O Rebbe quer que a gente escreve para ele um pan, uma carta. Ele quer escutar boas notícias. Ele quer saber como que estamos, cada um de nós, na tefilá, como que estamos rezando, como que estamos fazendo mitzvot e masim tovim. E eu acho que, apesar que 21 anos passaram, eu acho que o Rebbe ainda está mais e mais vivo. Vamos esperar que em breve Mashiach já vem e o Rebbe nos leva para Eretz Yisrael junto com Mashiach para construir o Beis HaMikdash.
no Rebbe nos anos 84 até 86, Tovshin Amdalat, Tovshin Membov. Durante essa época a gente viveu com o Rebbe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu estava estudando um ano na Yeshiva, depois eu casei, ainda fiquei lá um ano de Koilel, mais um tempinho. E durante essa época a gente viveu com o Rebbe e isso realmente mudou a nossa vida. Porque no Rebbe, a gente sempre dizia que uma pessoa que passa no Rebbe por uma única vez, a vida dele muda, que o Rebbe tirava o livre-arbítrio das pessoas. Quem passava no Rebbe pegar $1, ele via que realmente um outro mundo, a gente sentia de uma outra forma, isso a vida da pessoa ficava diferente. Imagina uma pessoa que vivia 24 horas por dia participando dos Fabrengens e todas as rezas, a gente via vários milagres com o Rebbe, coisas interessantes, tudo que acontecia dia a dia. Tudo isso aqui mudava nosso sentimento em geral em relação ao comportamento diário e, enfim, o nosso pensamento em geral com relação ao mundo. Quando a gente vivia junto com o Rebbe, a gente adquiria os sentimentos que o Rebbe passava para todos os Hasidim. Muitas histórias aconteceram, mas eu vou contar uma pequena história que eu me lembro aqui de agora, quando uma vez o Rebbe, normalmente ele entrava para o Minchá 3h15, a gente rezava o Minchá com o Rebbe. Mas de vez em quando o Rebbe ia para o Oil, então Minchá ficava para mais tarde, então ele tinha um intervalo maior e os estudos começavam às 3h30. Uma vez o Rebbe ia para o Oil e eu fui descansar naquele dia, depois do almoço, eu falei, 3h30, eu vou para o cedo. Eu acordei, era 3h40, assustado, corri para o 770. Quando eu cheguei no 770, entrei correndo e o Rebbe justamente estava saindo do quarto dele para ir para o Oil. Na época que, na hora que eu entrei no 770 correndo, o Rebbe deu um pulo para trás. Eu senti que eu quase atropelei o Rebbe. Deus nos livre. Fiquei totalmente chateado. O que eu vou fazer agora? Então eu entrei no 770 muito chateado, que quase eu me encontrei com o Rebbe e o Rebbe ainda se assustou. Eu escrevi uma carta pedindo desculpas para o Rebbe, que quase eu atropelei ele. Aquele dia eu voltei para os estudos, o Rebbe voltou para o 770 e no dia seguinte já esqueci. No dia seguinte entra para o 770 e o secretário, Benjamin Klein, me procurando. Tem uma resposta para você na sala. Resposta, não me lembro. Depois eu me lembrei da carta. Eu cheguei lá, tinha pequeno papelzinho, um pequeno certo papelzinho do Rebbe, lá estava escrito Mitzvah Larutz no Beit HaKnesset. Existe uma mitzvah para correr para a sinagoga. Astra Latsia, o Rebbe me deu uma brachá. Eu vi como o Rebbe, a grandeza da Avat Yisrael do Rebbe.